A Escritura Sagrada, o Salmo de número 37. Salmo 37. Assim está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas o que esperam o Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele rende os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arranca da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e nos seus caminhos se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem.
e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará enquanto for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele exaltará para possuires a terra. Presenciará isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Pensei, e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Palavra do Senhor. Senhor, que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva, que eu pratique com amor a tua palavra. Nos dê, ó Pai, o teu Espírito Santo nesse momento para provocar os nossos corações, para nos fazer pensar a nossa vida com clareza, para analisarmos e julgarmos os nossos posicionamentos, para saber de que lado estamos. Se do lado de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, para sermos chamados então de justos, segundo a justiça que o Senhor mesmo derramou sobre Cristo, que pagou o nosso preço e imputou a nós a justificação. Se seremos chamados diante de Ti de justos por isso, ajuda-nos a perceber se parte de nós ou passos nossos, escolhas e decisões nossas são ímpias, simplesmente porque não pensamos a nossa história segundo Jesus Cristo e a justificação que Ele nos promoveu na cruz. Vê se podemos ser chamados de bons homens por causa da bondade do Senhor que nos alcançou por estarmos em Cristo, ou se estamos pensando como um homem mau. Provoca os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra. Nos dá o Teu Espírito para julgarmos com clareza o nosso próprio coração com a Tua palavra e darmos respostas segundo a absolução de Cristo Jesus, para que a condenação do Senhor não recaia sobre nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tomem assento. Nesse primeiro domingo do ano, o quarto e último domingo do Advento, quando oportunamente celebramos o 4º aniversário desta igreja. Essa igreja teve o seu início oficial, a data da sua fundação oficial, no dia 5 de janeiro do ano de 2020. Tivemos então a pandemia,
tivemos o isolamento social, a quarentena, lockdown, esses negócios todos. E eu cheguei a pensar se teria sido de fato a orientação de Deus para iniciar esta igreja, e antes que ela pudesse alugar um espaço físico seu, tivemos o isolamento social. Naquele tempo, eu fiz as transmissões do culto lá da cozinha de minha casa, transmitindo pelo meu Facebook. Naquele tempo, nós fizemos vigílias pelo aplicativo Zoom. Nós fizemos estudos bíblicos com as famílias, às vezes até por chamada de WhatsApp, videoconferência no WhatsApp. E nós sobrevivemos para no dia 25 de novembro de 2020 termos o nosso primeiro culto público, ainda respeitando o distanciamento da orientação das organizações sanitárias de 1,5 metro, de um lado, de outro, de frente, atrás, aferidor de temperatura do corpo, procedimento com álcool em gel e todo aquele protocolo sanitário. E os anos se passaram. E é hoje o primeiro domingo do 4º aniversário desta igreja. Muitas coisas temos passado. Várias pessoas têm passado por aqui. Algumas têm permanecido, outras permanecem por um tempo e não ficaram. Tivemos crescimento espiritual, tivemos retrocesso comportamental, pecaminoso, da parte de membros da igreja. Tivemos disciplina, tivemos excomunhão de pessoas, mas tivemos o agregar também de novos membros. Celebramos aqui sacramento batismal, acho que aí alguma coisa na casa das 10 pessoas desses 4 anos. Pessoas já com entendimento, com decisão, crianças que nasceram debaixo da aliança. Tivemos a nossa primeira ordenação aqui da igreja, fruto do trabalho da igreja, no mês passado. E esse é um breve resumo da história desta igreja local. Continuamos crendo nas promessas de Deus, trabalhando com firmeza para descobrirmos a vontade específica dele, a fim de praticar com toda a nossa dedicação, renúncia e sacrifício, para glorificar o nome de Deus. E neste último domingo do Advento e primeiro domingo do ano, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança para esse ano, para o ano vindouro, para tudo que nos espera. Como preguei no domingo passado, nós tivemos vários sofrimentos, óbitos, lutos, sofrimentos de enfermidades mais longos, menos duradouros. Só no ano passado eu fiz 4 sepultamentos e um novo ano se inicia. Nada do que vivemos até aqui ousamos, nem por um momento, pensar que passamos isso sozinhos. A nossa certeza plena é como a do salmista: ora se não fora o Senhor, ó Israel, ora se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos. Essa é a nossa conclusão. Nada do que passamos até aqui nesses 4 anos de história, ou no ano passado, passamos sozinhos, nem por um minuto sequer. Em todos os momentos de lágrimas de alegria, de lágrimas de tristeza, de sofrimento profundo, nem nos nossos momentos de rebeldia, de rebelião contra o Senhor, de desobediência a Deus, nenhum desses momentos nós passamos sozinhos.
o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E na maioria das vezes, nesses momentos, era Ele mesmo quem nos carregava no colo. Eu fiquei olhando o sofrimento de algumas pessoas no decorrer desse tempo e eu digo, glórias a Deus. Sinceramente, me colocando no lugar dessa pessoa, eu não conseguiria passar por isso, dando as respostas, tendo o comportamento que essa pessoa está tendo. Eu vi o Senhor na vida dessa igreja. O meu grande sonho é que essa igreja se relacione entre si, igual Deus tem me dado a oportunidade e a prática, ainda não no nível que eu gostaria, de se relacionar pessoalmente com cada membro da igreja. Se relacionar mesmo. Se relacionar mesmo. Mas eu vi Deus na vida de vocês. Eu vi Jesus operando, sustentando, fortalecendo, consolando. E eu não posso lhes encorajar a viver esse novo ciclo que se iniciou na última segunda-feira, se não for com a visão certa, se não for com o referencial certo. E vocês sabem, eu tenho dito aqui insistentemente nesses últimos 4 anos, o nosso referencial para tudo é Deus. Nós devemos pensar a vida a partir de Deus. E tudo que nós fazemos a partir dessa reflexão deve voltar em glória para o nome do Senhor. Descobrir a vontade de Deus e praticá-la para que isso glorifique. Esse é o nosso objetivo e grande missão de vida. Essa deve ser a nossa ganância existencial. Entender a vida a partir de Deus. Tendo descoberto então a vontade de Deus, praticá-la em obediência, para que as nossas práticas glorifiquem a Deus. Mas o Senhor sabe da nossa fraqueza. E Ele sabe que nós somos insistentes em pensar a vida a partir do referencial errado. O primeiro referencial disfarçado que pensamos a vida é o outro. Sobre esse eu quero falar em segundo lugar. Porque o segundo referencial disfarçado, que na verdade é o primeiro, nós pensamos a vida a partir de nós mesmos. Basta você olhar como você lida com os pecados, por exemplo. Pouquíssimas pessoas têm um entendimento bíblico de, na hora da confissão, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu peço perdão a Ti porque eu te feri, porque eu te desagradei, porque eu desgostei o teu coração, eu causei tristeza ao teu olhar, eu causei decepção ao Senhor, eu fui desobediente ao Senhor, eu agredi a santidade do Senhor. Não. A maioria daqueles que fazem a confissão é: como a minha vida vai ficar se Deus não me abençoar? Olha, eu tenho pecados, isso provavelmente atrapalhará as bênçãos de Deus. Então é melhor que eu confesse esse pecado. Começa por aqui. Mas esse nosso referencial errado, ele faz com que pensemos a vida e a executemos nos nossos relacionamentos, escolhas e decisões da forma mais egoísta possível. É o meu não sofrimento, é eu não sentir dor, é eu resolver tudo com muita facilidade a partir de um clique mágico que eu desperto quando eu invoco o Senhor. É Deus ter a obrigação de fazer com que a minha vida seja, nessa história, ela passe ilesa, sem sofrimento, sem decepções, sem frustrações, sem tristeza, sem dor. É para isso que serve Deus. E se Ele não fizer isso para mim, é porque Ele não vale nada, Ele não é Deus, eu não creio nele, eu não acredito nele, porque como pode um Deus se dizer bom e permitir coisas ruins na minha vida?
mas esse referencial é errado, então eu olho o sofrimento do outro. E as criancinhas que estão morrendo com bombas na cabeça na faixa de Gaza. E as mulheres grávidas estupradas. E os idosos, e os que estão no hospital, e os que passam fome. Tudo desfaz. Estou nem aí para o outro. Nunca dobrei os joelhos para orar por ele. Nunca mandei R$1 de oferta para a saúde deles. Não, eu não me importo com eles. O referencial mesmo sou eu. Eu estou usando o outro como bode expiatório. É assim que nós pensamos a vida. Da forma mais egoísta. Mais egoísta possível. O meu sonho, o meu plano, o meu querer. E pode me faltar tudo. Eu nem faço questão de Deus. Mas esse Deus não pode deixar faltar dopamina na minha vida. Eu tenho que estar o tempo todo sentindo sensações de prazer. Eu tenho o tempo todo que estar sentindo sensações de prazer. Senão esse Deus não é verdadeiro. Eu sou a referência. As injustiças que eu sofro, as perseguições que eu passo, os sofrimentos desgraçados que me vêm à vida, os desastres, as catástrofes, as coisas ruins que me fazem chorar. É assim que eu penso a vida. Agora, eu tenho uma notícia muito boa, ruim para você. Você vive em um mundo caído, amaldiçoado pelo pecado. E a maldição do pecado que jaz nesse mundo vai te atingir. Mais dia menos dia. De forma impactante ou mais suave, ela vai te atingir. Tem uma outra boa, ruim notícia para você. Todas as pessoas que você se relaciona são pessoas caídas, amaldiçoadas pelo pecado. Logo, em algum momento, a maldição do pecado na vida dessas pessoas vão lhe atingir. Seu cônjuge, seu filho, sua mãe, seu pai, as pessoas que você mais ama. O pecado delas vai te atingir, porque você convive com elas. O pastor da igreja, os irmãos da igreja, o pecado dessas pessoas vai te atingir em algum momento nos teus relacionamentos. Porque você está no mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, se relacionando com pessoas amaldiçoadas pelo pecado. Quando eu digo amaldiçoadas, no caso dos salvos, não com a maldição da condenação eterna, mas com a maldição relacional de tudo que eu faço e uma certa carga de pecados naquilo que eu faço. O mais santo que eu faço leva uma carga de pecado. E isso vai atingir alguém em algum momento que chegar perto de mim. E eu tenho a mais terrível, ruim, boa notícia para você. Você também é um ser caído, amaldiçoado pelo pecado. E de ti saem coisas pecaminosas que vão atingir outras pessoas. Por que eu estou usando o paradoxo bom, ruim, ruim, bom? Porque Deus nos enviou Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Tendo Ele morrido na cruz, nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos livrou da condenação eterna do pecado. E sobretudo, melhor de tudo, Ele nos religou com Deus. Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, uns com os outros. Essa é a ótima notícia. De tal maneira que mesmo tendo essas más notícias, eu posso viver e ter o referencial certo para pensar a minha vida, as minhas escolhas e praticar o meu dia a dia segundo a boa nova, segundo a boa notícia, que se resume em uma palavra. A palavra é Evangelho, segundo o Evangelho. Viver segundo o Evangelho é viver com o referencial certo. Tendo estabelecido o referencial certo, agora nós podemos fazer um contraste com o referencial errado. Se nós não tivéssemos a nós mesmos como referencial, a vida do ímpio não nos preocuparia. Não nos preocuparia no sentido de que eu tenho inveja desse ímpio.
Não nos preocuparíamos a ponto de dizer: cadê Deus que esse ímpio prospera, cresce, tudo é bom na vida dele e eu que sou justo estou aqui sofrendo? Se nós tivéssemos o referencial certo, nós nem faríamos essa comparação. Mas o referencial somos nós. Por que esse ímpio está melhor de vida do que eu? Por que nada de ruim acontece com esse ímpio? Por que esse desgraçado só tem sucesso e eu só apanho? Lembra do Salmo 73? Acho que eu preguei isso aqui o ano passado. Se não foi aqui, foi no outro canto. Mas eu preguei o Salmo 73 uma meia dúzia de vezes o ano passado. Mas olha só, está aqui a questão referencial. O Senhor, sabendo desse nosso fingimento hipócrita e da nossa incapacidade de ter o referencial certo, então no Salmo 37 ele coloca um paralelo de comparação entre o ímpio e o justo, entre o homem bom e o homem mau. A vivência do homem bom, do homem justo, eu já disse para vocês no que consiste essa nossa bondade, no que consiste essa nossa justiça. É porque em Cristo nós fomos justificados e a bondade de Deus nos alcançou e ela se manifesta através de nós. Nós não somos bons em essência, nós não somos justos em essência, nós estamos justificados por Cristo e a bondade de Deus nos achou. Isso é uma coisa diferente de sermos justos por nós mesmos, de sermos bons em nós mesmos. Essa segunda parte é uma grande mentira do nosso coração. Mas eu não quero nem falar do ímpio. Os versículos que falam da destruição dos ímpios são bem mais. No Salmo 37, eu fiz questão de ler com vocês todo o Salmo. São bem mais. E cada um desse sucesso ímpio, cada uma dessa prosperidade ímpia, cada uma desses aspectos da suposta boa vida do homem mau, acaba em extermínio, acaba em destruição, acaba em condenação, acaba em vergonha eterna, acaba em humilhação eterna. Se vocês observaram bem o Salmo. E nesse salmo todo o Senhor chama a atenção e diz: não olhe para eles, não queira ser igual a eles, esse é o futuro deles, esse é o destino deles, o tempo deles é miúdo. Vocês leram isso comigo? Se não, continue com a sua Bíblia aberta e vá lendo enquanto eu falo. O ímpio não é a nossa referência. Esses pobres desgraçados deveriam despertar em nós apenas uma preocupação: Senhor, tem misericórdia e usaste com a tua palavra. Senhor, faz de mim um instrumento para transmitir a tua verdadeira voz a esses ímpios. Ache o coração deles com a tua palavra, Senhor, para que eles mudem. Essa deveria ser a nossa única preocupação com relação ao ímpio. Um sentimento de misericórdia. Vocês sabem que eu não posso pregar sem fazer as aplicações com o nosso tempo geopolítico, a nossa realidade vivencial cotidiana. E eu tenho dito, invocado a bênção do Senhor sobre a igreja dele em nosso mundo, em nossa nação. E eu tenho invocado o juízo de Deus sobre a vida dos homens ímpios, que foram constituídos por Deus para governar essa nação, e eles entregaram o poder que Deus lhe deu para governar a nação a Satanás, para promover o caos, para promover a imoralidade, para arriscar o nome de Deus no mundo, para arriscar a referência de santidade no mundo, para destruir a moral no mundo, para destruir a vida das pessoas. Sim, a vida física. E prestem atenção, todos vocês que têm criança pequena, está aqui uma orientação pastoral.
entrou no programa de vacinação nacional, aquela que os bebês todos têm que tomar, não sei se até 6 ou 8 anos de idade. Entrou a vacina contra a Covid. Não vacine o seu filho. Não faça isso. Isso faz parte de um programa sanitário para condenar o teu filho e a descendência dele. Fisicamente, geneticamente. Se você não acredita em mim, acredita em mim, acha que isso é um discurso religioso tolo, vá falar com os cientistas verdadeiros, com aqueles que não estão vendidos à OMS, nem a programa ideológico de governo algum. Olhe os estudos científicos. Você não precisa acreditar num religioso com discernimento da palavra de Deus, se você tem dificuldade. Olhe os estudos científicos. Pode ver o mentiroso também, e depois compare os dois. Você é inteligente. Você é inteligente. A própria inteligência artificial que você tem lá no teu computador, se você tem preguiça de estudar, vai te dizer isso. Vai te dizer isso. Homens ímpios, que pegaram o poder que Deus lhes deu para governar uma nação e decidiram entregar esse poder a Satanás para a destruição da vida das pessoas. Sobretudo, e em primeiro lugar, riscar a referência a Deus do mundo. O objetivo dos governos mundiais é acabar com o cristianismo no mundo. É acabar com o cristianismo no mundo. E do meu coração ele não pode fazer isso. Mas o teu filho ainda está em desenvolvimento. É ele que ele quer. É o teu filho que ele quer. Preste atenção. Preste atenção. Eu abençoo esse país, eu abençoo a igreja desse país, eu abençoo as pessoas desse país e dominicalmente eu invoco o juízo de Deus sobre a vida desses ímpios que estão no poder. Esses que conscientemente disseram, nós decidimos odiar Deus e promover tudo que é contrário a Ele nesse mundo. Esses eu invoco o juízo de Deus sobre a vida deles todo domingo. E eu invoco na mesa do Senhor com o corpo e sangue de Jesus Cristo. Pensando lá, os judeus que conscientemente rejeitaram a Jesus e disse, caia sobre nós o sangue desse justo. Em outras palavras, pode cobrar o sangue desse justo de nós. É isso que eu faço dominicalmente. Mas eu tenho uma preocupação com esse ímpio. Eu sei que nenhum coração é autônomo e pode resistir à graça de Deus. Se Deus quiser, a qualquer um desses homens, Ele atropela, esmaga o coração deles e os traz. Eu oro para isso também. Eu oro para isso também. O juízo que eu invoco sobre a vida deles é um juízo pensando no Faraó, pensando no Judas, pensando naqueles que o Senhor não quer. Essas deveriam ser as nossas preocupações com o ímpio. E não dizer, eu queria ser igual a ele, eu queria ter a prosperidade dele, eu queria ter o sucesso dele. Quando o Senhor está dizendo, eu vou destruí-los, eu vou extirpá-los, eu vou matá-los, eu vou lançá-los no inferno. É isso que ele diz dos ímpios. E nós deveríamos estar dizendo, Senhor, tem misericórdia do ímpio, vai, encontra, salva, acha o coração dele, me dê a oportunidade de pregar a ele. Escute a minha intercessão por ele. Outro sim, eu repito dizer, não retarde o teu juízo sobre a vida daqueles que tu não os quer, que estão causando mal ao teu povo e aqueles que carregam a tua imagem. Nós temos orientação bíblica no Salmo 37. Não fique indignado. Se eu não posso invejar, eu também não posso ter ódio. Eu não posso invejar, eu não posso desejar a vida deles, mas eu também não posso manifestar a minha ira sobre eles. Olha como é difícil a vida em Deus. O pastor está virado com os políticos, distribuiu. Não, eu não posso ficar irado com esses desgraçados.
Entenda quando eu digo desgraçados, é destituídos da graça de Deus. Eu não posso ficar irado com eles. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, eles estão matando, estão roubando, estão destruindo. É o que eles fazem, são mercenários. Mas eu não posso ter inveja. Eu não posso dizer, o Senhor traz, por favor, o pescoço dele para entre as minhas mãos, para que eu possa estrangulá-los, até que eu veja a língua de fora da boca e o corpo dele sem respiração. Eu não posso ter inveja do mal que eles fazem, mesmo que esse mal que eu quero fazer seja justiça merecida na vida deles. Isso quem fará é o Senhor. Por meio de quem? Não sei. Mas esse país é um forte candidato a uma guerra civil num tempo bem próximo. Porque tem pessoas que ainda acreditam na justiça dos homens e elas ficarão indignadas. Facções estão se levantando e governando esse país. Alguém vai se levantar do lado da justiça também. Mas olha só, eu não devo ter ódio. Eu tenho que me indignar com o pecado, eu tenho que me indignar com a maldade, mas eu não posso ter inveja deles, nem da vida que eles vivem, nem querer praticar a mesma coisa que eles praticam, ou seja, pagá-los com a mesma moeda. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Não sei se vocês se lembram de um discurso, de uma fraseologia minha aqui pregando, e eu disse com clareza: o Todo-Poderoso do trono brasileiro, use os dedos que lhe restam e roube rápido tudo que você puder. Iluxe o seu trono de ouro, esquiache o Todo-Poderoso. Comece assim a nivelar com Hitler. Coloque 2, 3 sósias, o tanto que você quiser, e aproveite o teu tempo, porque ele é pouco. Aproveite o teu tempo, porque ele é curto. O Senhor, que tem algo muito parecido comigo, só isso e nada mais, utiliza o seu martelo mais poderoso do que o do Thor, para bater na mesa e impetrar a sua sentença e faturar alto com isso, porque lhe resta pouco tempo. Pouquíssimo tempo. É o que a Bíblia está dizendo. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. É isso aqui, os ímpios. Vão definhar em pouco tempo. Vão murchar como a erva verde. Resta muito pouco tempo a eles. É por isso que eu não preciso ficar com ódio deles. É por isso que eu não posso invejá-los no seu poder destrutivo, ainda que eu queira usar esse poder destrutivo para julgá-los justamente. Eu não posso ter esse tipo de inveja. Mas agora vem a parte mais importante. Essa aqui tem tudo a ver conosco. É para essa aqui que eu lhe chamo a atenção. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. O referencial certo, quando eu tenho ao Senhor como referencial certo, sabe, o pessoal, eles gostam de vez em quando, armar umas ciladas para mim. Eu confesso que no primeiro momento eu até gosto. E no segundo eu gosto mais.
dentro daquela perspectiva de me gastar e me deixar ser gastado. Umas 3 ou 4 mulheres, pessoas muito queridas, alunas minhas, amigas da minha esposa, lá no mês início do mês de agosto, lá na BCB, eu estava lá trabalhando com a CEBI, a Márcia estava fazendo o curso, estava junto com elas no hotel, e ela disse: pastor, vem jantar conosco, quero pagar um jantar, sua esposa está aqui no hotel conosco, você está lá na hospedaria, lá no Airbnb, lá com os pastores lá, com os professores lá da CEBI, nós queremos pagar um jantar seu para você e para sua esposa. Já arrumaram logo uma confusão com a gerência do hotel lá e tal. Aí, comemos e tal. No outro dia dizendo: pastor, vinha de novo jantar conosco. O negócio está ficando bom. Eu estava comendo comida feita pelo Vinícius. O pastor Vinícius é um grande cozinheiro, mas até onde eu sei ele só sabe fazer fritura. Quando ele terminava de cozinhar, ele podia patinar na cozinha, assim, dar 2 passos e sair patinando, tanta gordura que ficava no chão. O óculos ficava embaçado. Então, pastor, nós temos estudado o aconselhamento bíblico, nós descobrimos uma coisa: nós não conseguiremos ser conselheiros bíblicos porque nós não entendemos a Bíblia direito. Como eu vou dar conselho bíblico sem entender a Bíblia direito? Como é que o senhor pode nos ajudar? Eu falei: posso ajudar vocês. Olha, para você ser um bom conselheiro bíblico, você precisa ter boa teologia sobre Deus, você precisa ter boa teologia sobre o mundo criado, você precisa ter boa teologia sobre o homem, você precisa ter boa teologia sobre o pecado, e você precisa ter boa teologia sobre a salvação. Posso ajudar vocês, eram umas 4. Resumindo, eu estou dando um curso de teologia para quase 20 pessoas, ensinando isso. A primeira matéria que eu fui ensinar para eles foi o ser de Deus. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Você precisa conhecer a Deus. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho, você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer as 3 pessoas unas da Trindade. O Deus triuno que se manifesta em 3 pessoas distintas. Você precisa conhecer Deus. Como é que eu vou me relacionar com alguém sem que eu conheça bem? Outro exemplo. Ontem o pedreiro me entregou o serviço e aí eu fiz o pagamento dele. Obviamente ele ficou muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu recebo meu pagamento. Todos vocês acho que ficam. E ele disse: olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei na tua obra, eu disse: cara esquisito, isso deve ser nojento, eu não vou gostar desse homem não, vou fazer o serviço dele e vou embora rapidinho. Eu não sei porquê, você desconfia por que as pessoas pensam isso de mim? Olhem para mim, gente. Não sei por que elas pensam isso de mim. E eu dou risada, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhum grande amigo, e eu tenho vários, centenas de grandes amigos que tenham gostado de mim à primeira vista. Mas eles foram se relacionando comigo. E eles foram vendo que eu era exatamente o que eles pensavam que eu era. Só que eles foram me conhecendo. E quando eles foram me conhecendo, eles foram aprendendo a me amar. Quando eles foram me conhecendo, eles foram aprendendo a me amar. E aí o pedreiro disse: mas eu estava errado. E eu gostei muito de trabalhar para você. Eu quero muito continuar trabalhando na sua obra. Foi um tempo muito bom para mim. Com as palavras de pedreiro, eu não vou repetir. Esse aqui. Eu disse para minha turma: conheçam a Deus. Conheçam a Deus. Olha, queira isso. No domingo passado eu preguei e disse a vocês: o mais próximo que um homem puder chegar de Deus nessa vida e na eternidade, queira isso.
Busque isso, se esforce para isso, se sacrifique para isso. Queira estar o mais próximo que um homem pode chegar de Deus. Conheça a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém vai confiar em Deus sem conhecê-los. As pessoas que não conhecem a Deus vão construir para si um Deus segundo a sua própria imagem. E o que elas querem é isso, que eu não sofra, com um clique espiritual, resolva tudo para mim. Senão eu não te amo. Elas não entenderão a vida. Porque elas não entenderam Deus. Elas construíram para si deuses. Está aqui o Ricardo, que conhece bem a matéria do Jesus histórico. Nós temos um livro escrito nessa área chamado Jesus Fabricado. E quando nós vamos fazer a aplicação disso, nós vemos dúzias e dúzias de crentes dentro da igreja que fabricaram um ídolo e o batizaram de Jesus. Mas não é o Jesus da Escritura. Não é, não se parece, não tem nada a ver com o texto bíblico. Religiões consagradas, inclusive religiões cristãs consagradas, que construíram outro Jesus que não é o da Escritura, e que as pessoas se prostram e adoram, que não é o Jesus da Escritura. Conhecendo a Deus, eu vou chegar no ponto. Sabe o que esse pedreiro me pediu para começar a minha obra? Ele me pediu R$1.100 de Pix. Mandou o Pix, a conta e tudo. Não existe mundo nesse planeta que alguém pague serviço adiantado, gente. E ainda mais autônomo. Não. E aí a pessoa que mediou o trabalho dele disse, pode dar, que se ele não for fazer o serviço, eu devolvo para você. Não. O problema aqui não é que eu não confie nele, é que ele está mostrando que não confia em mim. Ele está pedindo metade da obra adiantado porque ele não confia em mim. Nem eu tenho que confiar nele, é ele que está dizendo que não confia em mim. Eu não dou nem um centavo. Não dou. Ele vai ter que aprender a confiar em mim. Aí no primeiro dia ele apresentou, falou, eu trouxe uma betoneira, foi R$400 o aluguel. O senhor pode fazer o pagamento do proprietário? Posso, fiz o pagamento. Trabalhou um pouquinho, disse, quero tanto, de pegue. Concluiu o serviço, está aqui o resto. Aí ele disse para mim na mensagem, eu lhe achei muito esquisito, eu achei que o nosso serviço não ia dar certo, e faltou ele dizer, eu não confiava em você. Eu não acreditava que você ia pagar pelo meu trabalho. Eu pensei que você ia me enrolar. Sabe por quê? Porque ele não me conhecia. Ele terminou querendo fazer mais uma etapa da minha obra e disse, eu falei, não, desculpa, não dá para fazer, eu não tenho dinheiro. Não, sobre o meu pagamento a gente conversa, não se preocupe. Para começar o serviço, pediu um salário adiantado. Agora ele termina essa etapa e disse que o outro eu posso pagar ele quando eu puder. O que foi que aconteceu nesse relacionamento? Ele me conheceu e agora ele confia em mim no que diz respeito a pagamentos do trabalho dele. Conheça a Deus. Se você não conhecer a Deus, você jamais vai poder viver esse versículo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confiar em quem? Eu não conheço. Eu sei lá o que esse Deus faz. Eu não sei quem é Ele. Como é que eu posso confiar nele? Eu tenho dado cursos, entrevistas em televisão, palestras em várias igrejas sobre o problema da ansiedade. O programa de televisão era meia hora. Eu tinha que explicar a ansiedade lá em meia hora. Palestra, 1h30 de palestra. Acho que numa delas o Rafael me acompanhou. Curso, 3 dias de curso sobre o problema da ansiedade. Andei em uns 3 estados do país. E eu resumo a ansiedade assim: desconfiança pecaminosa de Deus. Eu não confio o suficientemente em Deus para essa situação que assiste a minha vida.
Seja simplesmente uma situação de horário, seja simplesmente uma situação financeira, uma situação de data ou para a minha história. Agora, por quê? O que leva um crente a não confiar em Jesus Cristo? O que leva um crente a não confiar em Jesus Cristo? O que leva? No aconselhamento bíblico, quando eu recebo pessoas com transtorno de ansiedade, com esse diagnóstico, aí eu posso trabalhar longa data com eles, mostrando porque eles não conseguem confiar em Jesus para as situações que envolvem a vida e a história dessa pessoa. História passada, história presente, história futura. Por que eles não conseguem? E falando de forma muito superficial, no coração dessas pessoas, como verdade que elas carregam, ou declarada, oculta, ou porque elas não querem pensar sobre isso, e eu as levarei a pensar sobre isso, elas julgam que em algum momento na sua história, Deus falhou com elas. Em algum momento na sua história, em algum relacionamento, em alguma coisa ruim que aconteceu, Deus falhou comigo aqui, não era para ter acontecido assim, e aconteceu. Eu até clamei e Ele não me respondeu. É por isso que agora eu não consigo confiar nele. Aí eu dou um exemplo. Eu digo, está aqui a minha carteira. Vou usar minha afilhada que é de extrema confiança aqui. Ela vai me visitar lá em casa. Minha carteira estava sobre o móvel centro da mesa. E aí eu abençoo, nós tomamos um lanche e ela vai embora. Depois eu vou pagar alguma coisa. Abro a carteira e minha nota de R$300 que estava aqui sumiu. Ela simplesmente sumiu. Só estávamos Júlia, eu e a minha carteira. Eu não vi em momento nenhum Júlia abrir minha carteira. Mas minha nota de R$300 que estava na carteira desapareceu. E só quem esteve perto da minha carteira fora de mim foi Júlia. Então eu não vi, não tenho prova, mas lá no meu coração ficou uma coisinha assim. A Júlia pegou minha nota de R$300. A Júlia pegou minha nota de R$300. Ela disse, padrinho, nós podemos tomar mais um lanche e tal dia? Eu disse, podemos, Júlia. Venha, o que você gosta? Preparo tudo. Quando a Júlia chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha carteira e esconder numa gaveta lá longe, onde ela não saiba. Porque eu acho que a Júlia pegou minha nota de R$300 do último lanche que ela veio tomar comigo. Eu não vi, eu não sei, mas eu acho que foi ela. Agora eu não confio mais a minha carteira perto da Júlia, porque agora eu tenho uma nota de 400 e pode ser que ela pegue também. Aí, dado o momento da vida, alguém assim me dá uma paulada espiritual na cabeça e eu descubro que nunca existiu uma nota de R$300. Ela era criação da minha cabeça. Existe nota de R$300 na moeda brasileira? Tem não, né? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu levei 2 meses para acreditar que tinha uma nota de 200 na moeda brasileira. Só quando me mostraram. Eu ainda achei que era dinheiro de brinquedo, de brincadeira. Acho que essa moeda já tem uns 5 anos rodando. Se passou 2 na minha mão esse tempo todo, foi muito. Mas olha só, não existia uma nota de R$300. A Júlia é 100% confiável, a minha carteira pode ficar perto dela, eu posso entregar minha carteira para aquela cruz, não vai desaparecer nada de lá. Era uma loucura do meu coração, não existia R$300, uma nota de R$300. E a de 400 que eu acho que tenho agora também, ela não existe. Sabe por que eu uso essa ilustração? Porque é exatamente assim. Eu não sei nada da vida, eu não sei nada daquilo que eu não posso ver, eu não sei nada do que está acontecendo no mundo espiritual, eu não sei nada do futuro, mas eu julgo que naquele momento aquela coisa não deveria ter acontecido na minha vida, e se aconteceu foi porque Deus no mínimo cruzou os braços e não fez nada. Ele não é confiável. Agora eu não confio nele na situação que veio para a minha vida. Mas o imperativo do salmista, nessa comparação com o ímpio e o justo, tendo o referencial correto que é Deus, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Como é que eu vou confiar no Senhor se eu não o conheço? Como é que eu vou confiar no Senhor se eu não o conheço?
Para confiar no Senhor, eu preciso conhecê-lo. E eu nunca conhecerei tentando entendê-lo a partir de mim mesmo. Eu só posso conhecer a Deus na medida da sua autorrevelação. Então eu dei o primeiro módulo para as meninas lá do aconselhamento bíblico e para todos os demais agregados. O ser de Deus. Aí eu dei o segundo módulo para eles. A Bíblia como palavra de Deus. Porque é na Bíblia que o Senhor se revela. Você quer mesmo conhecê-lo? Comece a folhear a Escritura diariamente. Comece a ler. Comece a pensar a sua vida diante daquilo que você está vendo. Eu leio, não entendo nada, não tem problema. Deus colocou sempre um cristão perto de você que entende alguma coisa da Bíblia. Ele pode lhe ajudar. Ele pode lhe ajudar a entender. Eu posso lhe ajudar a entender. Essa igreja pode lhe ajudar a entender a Bíblia. Leia, conheça a Deus, para que você aprenda a confiar nele. E aí sabe o que vai acontecer? A sua história vai se desenvolver normalmente, mesmo face aos pecados, a maldição do pecado desse mundo, a maldição do pecado do outro, os meus próprios pecados. A sua vida vai se desenvolver normalmente. Você vai fazer planos, você vai executar esses planos, mas a partir de um referencial certo. Olha o que diz o versículo: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Habita na terra, viva a sua vida, mas viva confiando no Senhor e fazendo bem. Confiando no Senhor e fazendo aquilo que o Senhor diz que é para você fazer. Para confiar no Senhor, eu preciso conhecê-lo. Ele se revela na Escritura Sagrada. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso aqui eu tenho visto as pessoas fazerem muitas coisas erradas com esse versículo. E nós nem temos a rigor aqui na área algo que nós poderíamos chamar de erro de tradução. Às vezes, na maioria das vezes, é erro de interpretação de quem lê mesmo. Mas há traduções mais claras e melhores do que a da área. A rigor, o que a Bíblia está dizendo é: seja o Senhor a tua delícia. Seja o Senhor a tua delícia. Seja o Senhor a tua delícia. Pense na palavra delícia. Só não publique o seu pensamento agora. Sei lá, bolo de chocolate, quindim, bombom, sei lá. Pense a tua delícia, aquela sensação deliciosa, aquela sensação máxima de prazer, de paz, de satisfação, de conforto, de segurança, duradoura, no nosso caso, eterna. Seja o Senhor a tua delícia, seja Ele a causa primeira da sua vida, o objetivo primeiro da sua vida, o seu referencial, a quem você quer agradar de verdade. Seja o Senhor a tua delícia. Essas sensações que eu falei para vocês de delícia são só expressões materiais para você pensar Deus numa quantidade expressivamente superior a esse prazer máximo que você acha que já experimentou, que está experimentando. Seja o Senhor a tua delícia. E o teu coração não sentirá falta de mais nada. O Senhor sendo a tua delícia, o teu coração não sentirá falta de mais nada. Você será plenamente realizado em Deus. E os seus fracassos, eles vão ficar bem pequenininhos para você lidar com eles. Os seus sofrimentos, eles vão ser sofrimentos com alívios significativos, de tal maneira que você pode até compor música na hora desse sofrimento. Como diz aquele velho hino, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações.
Seja o Senhor a tua delícia, o teu coração não vai sentir falta de mais nada. Aí os pregadores dizem: olha, busque o Senhor, ore, jejue, dê oferta, dê o dízimo, e Deus vai realizar todos os seus sonhos. Não é isso que o texto está dizendo. É que quando o Senhor for o principal da tua vida, não só o referencial, mas o referencial que te guia, que você desfruta dele, que você vive segundo ele, que você anda com ele, acorda, respira, aspira ele, o teu coração não sentirá falta de mais nada. E pasme, não sentirá falta nem de alívio da dor. Não sentirá nem falta mais de alívio da dor. Não sentirá falta de relacionamentos que não foram desenvolvidos ainda. Não sentirá falta de nada que os ímpios têm e você acha que merece também. Outro dia, eu continuo falando a vocês sobre isso. Por ora, eu quero que você pegue todas essas instruções bíblicas e que você olhe para o versículo de número 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Seja o Senhor a tua delícia e o teu coração não sentirá falta de mais nada. Você lidará muito bem com aquilo que te falta. Em outras palavras, comece esse ano com esperança. Os ímpios não vão te destruir, porque Deus tem um compromisso com você. É isso que o Salmo diz, ele inteiro. Deus tem um compromisso com o justo. Deus tem um compromisso com o justo. Deus tem um compromisso com o justo. O que Deus tem com o ímpio? Destruição, juízo, condenação. O que Deus tem com o justo? Proteção, segurança, livramento, bênção. Seja o Senhor o centro da tua vida. Centralize a sua vida em Deus. Centralize a sua vida em Deus. Eu quero muito confiar no Senhor. Então o conheça. À medida que você for conhecendo que Ele vai se revelando na Escritura, vá respondendo, vá falando com Ele, vá entregando o seu caminho a Ele, vá confiando a Ele as suas decisões e escolhas. Não tente viver uma vida ao cômodo. Confie em Deus. Curvem a vossa cabeça. Pai bondoso de misericórdia, em nome de Jesus. Nos tempos difíceis que se avizinham, ó Deus, eu quero te pedir que o teu povo receba uma dose de renovo do Senhor, para confiar no Senhor para todas as suas decisões e escolhas, para confiar no Senhor na escuridão da noite, para confiar no Senhor na hora da provação, da luta, da privação, para confiar no Senhor na hora da indignação, na hora da revolta, para confiar no Senhor na hora das tentações, sobretudo para confiar no Senhor na hora de pensar a vida, na hora de ter um referencial. Manifesta a tua bondade sobre a tua igreja hoje, Senhor. Nos fortaleça para esse ano que se inicia. Dê graça à tua igreja. Nos faz construir uma história de confiança no Senhor, de viver a delícia de estar em tua presença, desfrutando do Senhor. Que o nosso coração seja preenchido com o Senhor todos os dias, em todos os momentos da nossa história. Venha o que vier, nos ensine a confiar em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.